uma aula do curso básico de eletrônica de potência, sendo que o material está na plataforma Moodle, no canal YouTube do professor e na página pessoal também. Nesta aula, estudaremos os retificadores de onda completa. Os circuitos retificadores são empregados em diversas aplicações, como neste exemplo, que é uma fonte chaveada para alimentação de equipamentos e de circuitos eletrônicos, e por isso é um assunto que é importante que o profissional da área de eletroeletrônica conheça. Então mostramos aqui o retificador de onda completa com ponto médio, ou tap central, ou derivação central. Então vejam que ele precisa de um transformador com dois secundários. Então esta é uma desvantagem deste retificador em relação aos outros, pois ele precisa de um transformador que tenha o dobro de volume no secundário. Tá? Por sua vez, ele retifica então com apenas dois diodos o sinal de saída em onda completa, ou seja, ele disponibiliza na saída os dois semiciclos, o positivo e o negativo retificado. Portanto, na forma de onda VO, que é a tensão de saída, nós temos a presença dos dois semiciclos. Okay? A tensão dos secundários 1 e 2 ela é igual, normalmente é um circuito simétrico, né? E ela vai ser a tensão do primário dividida pela relação de transformação. Então é muito comum você encontrar transformadores de 220 para 12 mais 12, 16 mais 16, 9 mais 9 e assim por diante. Então a relação de transformação seria 220 sobre 12 ou 220 sobre 9 para cada secundário individualmente. A tensão de pico na saída, considerando que o diodo é ideal, será igual à tensão de pico no secundário, sendo que a corrente basta então dividir pela resistência, porque estamos mostrando aqui carga resistiva. Já a tensão eficaz, ela será igual à tensão eficaz da entrada, pois a retificação é em onda completa, e aí o valor eficaz é o mesmo de uma senoide pura. Já o valor médio, ele é o dobro do valor médio do retificador de meia onda. Então agora é duas vezes a tensão de pico sobre π. E a corrente média, basta dividir a tensão média pela resistência. Uma desvantagem desse retificador é que a tensão reversa sobre os diodos, ela é duas vezes a tensão de cada secundário. Então se eu tenho um secundário de 16 volts, eu terei então 32 volts eficazes e a tensão sobre os diodos será 32 volts vezes raiz de 2. Então vejam que a tensão sobre cada diodo, a tensão reversa, ela apresenta um valor razoavelmente alto em relação ao retificador de meia onda ou em relação ao retificador de onda completa em ponte. Então este circuito emprega 4 diodos que funcionam aos pares. No semiciclo positivo conduzem os diodos D1 e D4, enquanto os diodos D2 e D3 ficam reversamente polarizados e sem conduzir. E no semiciclo negativo, D1 e D4 ficam bloqueados e conduzem D2 e D3, fazendo com que a tensão na carga apresente então os dois semiciclos da tensão da rede. Então, retificação em onda completa. Os valores eficaz e médio são iguais ao retificador anterior, com um detalhe aqui, que eu não preciso usar transformador com dois secundários, eu poderia usar um transformador simples, como lá no retificador de meia onda, isso é uma vantagem. E a outra vantagem é que a tensão reversa sobre os diodos é igual à tensão de pico da entrada, não é duas vezes a tensão de pico na entrada. Portanto, ele tem uma tensão reversa menor do que no retificador com derivação central. Por isso, o retificador em ponte, ou também chamado ponte H, né, ponte completa, é o retificador mais utilizado na indústria, é o retificador padrão. Às vezes, por questões de custo, utiliza-se também o retificador de meia onda, porque aí eu tenho um diodo apenas, aqui eu tenho 4 diodos. Então, quando o equipamento tem que ser muito barato, então, eventualmente, pode-se reduzir o número de diodos utilizando
o retificador de meia onda. Já os retificadores que nós vimos até aqui, eles entregam na saída uma tensão alternada retificada, uma tensão senoidal retificada. Ela não é contínua pura. Ela não pode ser utilizada para alimentar um equipamento eletrônico. Por exemplo, um circuito microcontrolado, um MP3 player e assim por diante. Tá? Para isso, nós temos que filtrar essa tensão. Então, nós colocamos um capacitor de filtro. O capacitor de filtro ele vai fazer com que a tensão de saída tenha, então, um valor mais próximo de uma tensão contínua, mas ele terá uma ondulação, que é um ripple presente na tensão de saída, como está mostrado na forma de onda. Esta ondulação nós chamamos de ΔVO, ou seja, uma variação na tensão de saída. A tensão máxima no capacitor é igual à tensão máxima na entrada, é igual ao pico na entrada, considerando que o diodo é ideal. Já o valor mínimo, o projetista que define, com base no ripple que ele quer para o seu projeto. Se for 10%, então a tensão mínima será 10% abaixo da máxima. Se for 20%, vai ser 20% abaixo e assim por diante. Então, a ondulação é uma característica do projeto. Tem fontes chaveadas que usam ondulação de 30% a 40%. Por quê? Porque se eu aceito uma ondulação maior, o capacitor será menor. Se eu quero uma ondulação de 1% ou menos, ou seja, uma tensão praticamente contínua, eu preciso de um capacitor de valor mais alto. Tá? E uma outra consequência também é a seguinte: o diodo ele tem que fornecer energia para o capacitor durante a sua carga. E o capacitor descarrega a sua energia durante o intervalo em que o diodo não está conduzindo, ou seja, durante aquele intervalo em que a tensão no capacitor está caindo. Tá? Então, quanto mais alto o capacitor, menor é o intervalo de condução do diodo, e para entregar a mesma energia, eu preciso então uma corrente com um pico muito maior. Portanto, se o capacitor é muito alto, a corrente de pico no diodo será absurdamente alta, o que pode se tornar um problema, porque eu vou ter que escolher diodos então que suportem essa corrente de pico, enquanto o valor médio é um valor pequeno. Tá? Porque o valor médio da corrente no diodo é igual ao valor médio da corrente na carga, ou seja, depende unicamente da potência na carga. Já o valor de pico da corrente no diodo depende do capacitor que eu escolho, porque o diodo é que vai conduzir a corrente para fazer a carga deste capacitor, ok? Então, a partir do conhecimento da tensão de pico na entrada, eu defino o ripple que eu quero, então eu consigo obter o ΔV. Essa variação, essa ondulação de tensão pode ser dada em percentual, então eu digo se eu quero 5%, 10%, 20% e assim por diante. Então, a partir disso, eu calculo a menor tensão, que seria a tensão mínima no capacitor, que é igual à da saída, porque a saída está em paralelo com o capacitor, e com isso eu calculo a tensão média no capacitor, ou seja, a média é a soma do maior valor com o menor e divido por 2, é uma média simples. Então é simples de calcular o valor médio da tensão no capacitor e o valor máximo e o valor mínimo. Com isto, e conhecendo a frequência, que vai ser a frequência da rede normalmente, e sabendo a potência que eu tenho na carga, eu calculo o capacitor usando aquela expressão, sendo que a resposta será em farad, ok? A corrente de pico no diodo ela pode ser calculada a partir do cálculo do intervalo de tempo que o diodo conduz, o TC, que é aquele intervalo de T2 menos T1. Vejam que o diodo de 0 até T1 não está conduzindo, porque a tensão na entrada, a senoide da entrada é menor do que a tensão no capacitor, então o diodo não está polarizado, portanto não está conduzindo. A partir do instante T1, a tensão da entrada, a senoide, ela passa do valor do capacitor e, portanto, polariza diretamente o diodo e aí ele passa a conduzir até o pico da tensão de entrada. Após o pico, novamente a tensão
de entrada decresce, porque a senoide está diminuindo, e a tensão no capacitor permanece um pouco superior e, portanto, o diodo novamente bloqueia. Ok? Isto então para o retificador de meia onda. Então observem que no cálculo do capacitor tem um fator 2, 2 vezes a potência. Já para o retificador de onda completa com o filtro capacitivo, este multiplicador por 2 desaparece. Conclusão: o capacitor que eu preciso para um retificador em onda completa tem a metade da capacitância do mesmo retificador, só que de meia onda. Então isso tem uma vantagem grande, porque eu vou ter um capacitor menor, que consequentemente terá um volume menor e será também mais barato. Então esta é a principal diferença, porque agora eu estou carregando e descarregando o capacitor a cada semiperíodo, tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo, enquanto que no retificador de meia onda, durante todo o intervalo negativo da tensão de entrada, o capacitor é que tinha que fornecer energia para a carga. E agora, eu novamente no semiciclo negativo faço uma carga no capacitor, então ele pode ter uma capacitância menor. Ademais, o funcionamento é igual ao retificador de meia onda com filtro capacitivo. Okay? Então este é o circuito mais utilizado na indústria, né, com 4 diodos e o capacitor de filtro, entregando então uma tensão contínua com um ripo que você escolhe, né, a partir do projeto e da especificação do capacitor. Na próxima aula, fecharemos então o conteúdo sobre conversores CCCA, ou seja, os retificadores, abordando o retificador controlado, que permite que se altere a tensão de saída. Então agradecemos e aguardamos vocês na próxima aula.